Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 4 da disciplina Cálculo 2, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Vamos lá? Então, hoje nós vamos para a nossa quarta aula. O curso está tranquilo até então? Está tendo dificuldade no curso? A parte de sequência a gente terminou... Levei um tempo para aprender o conteúdo da primeira semana, mas acho que está dando certo agora. Ok. Então, hoje nós vamos entrar... Tudo certo até agora, a Isabela falando aqui. Hoje a gente vai entrar na seção 11.2 do livro do Stuart. Hoje a gente vai começar a falar de séries numéricas. Então, esse aqui é o material que eu mandei para vocês no sábado, né, da semana passada. Eu sempre mando as aulas que vão acontecer na semana. Então, hoje nós vamos para a aula 4. Eu mandei para vocês a 3, que a gente fez na segunda-feira, e a aula terminando a parte de sequências. E hoje a gente vai para a parte de séries numéricas. Então, hoje a gente vai introduzir série numérica. Se vocês lerem a aula de hoje, é uma aula bem curtinha, né? Uma aula, eu não coloquei muito conteúdo nesse início aqui para falarmos de série, porque o objetivo que eu não coloquei muita coisa é porque pode haver algum restígio de dúvida, né? Da parte de sequência que a gente encerrou na aula passada, então eu coloquei pouco conteúdo para essa aula hoje. Vocês podem ver que foi só quatro páginas, eu acredito. Foi pouquinho, né? A gente vai introduzir o que é uma série numérica e falar um pouquinho a respeito de convergência e divergência de série. O normal, de costume acontecer, né, que os alunos, nesse início de estudo de séries numéricas, eles costumam muito confundir séries com sequência. Então, a gente vai ver que são duas coisas totalmente distintas. Uma coisa é uma sequência e outra coisa é uma série numérica. Então, o que a gente vai fazer? Logicamente, a gente vai utilizar sequência, só relembrando aqui, sequência é uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Então, para cada n, a minha função sequência associa uma imagem que a gente chama de AN. O William chegando. Boa tarde. Então, a gente tem o quê? Logicamente, essa sequência aqui, como ela é uma função, ela vai ter uma determinada lei de associação. Essa lei de associação, ela vai ser um número real. Como a gente viu nas aulas passadas, esse número real, Luiz Felipe chegando. Boa tarde, Luiz. Esse número real, essas imagens aqui contidas em R, elas podem ser convergir para um determinado número que a gente chamou de limite, ou divergir, né? Pode ir para mais infinito ou para menos infinito. Ou ela também pode ficar oscilando, né? Não convergir para valores nenhum. Ou seja, esse número AN que aparece aqui é um número real. Então, o que a gente vai fazer com esses números reais? Então, o que é uma série? Então, a gente começa com a definição exatamente utilizando essas imagens aqui da função sequência. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses infinitos números reais e vamos somá-los. Tá vendo que aqui tem uma reticência? Então, significa que isso aqui não termina no n, né? Ou seja, isso aqui, logicamente, vai ter o termo AN mais 1, AN mais 2. Como os naturais são infinitos, então aqui também tem infinitos números. Então, uma série numérica é uma expressão desta forma. Ficou clara a definição de série numérica? Boa tarde, cheguei atrasado, mas pode ser o fluxo. Boa tarde. Ficou claro, gente, a definição de série numérica? Então, é simplesmente a soma das imagens da função sequência. O Sandro, a Júlia, o Samuel tá falando que tá ok aqui. Então, agora, você pode perguntar, o que você vai querer com essa... O João Paulo também. O que você vai querer com essa soma infinita, né? Qual que é o objetivo de termos essa soma infinita? O objetivo principal é saber se essa soma ela vai para um valor finito, digamos L, ou aqui a gente vai utilizar outra letra, vamos chamar de S, ou se essa soma aqui ela vai para mais infinito, ou se for números negativos, vai para menos infinito.
Ok? Então, a ideia é saber se, nesse caso aqui, quando essa soma infinita dá um valor finito, a gente vai classificar ela como sendo convergente. E nesse caso aqui, quando dá um valor mais infinito ou menos infinito, a gente vai falar que essa série é divergente. A mesma coisa lá de sequência. Só que a diferença é que aqui a gente calcula o limite também, né? Mas o limite aqui, a gente vai produzir uma coisa que a gente chama de sequência das somas parciais. O que seria essa sequência das somas parciais? Vai estar explicado aqui o que significa isso. Então, o objetivo é buscarmos mecanismo para determinar se essa soma infinita é um valor finito ou não. Ou seja, se dá um determinado S, ou dá mais infinito, ou menos infinito. Então, nós estamos interessados em saber se essa soma é convergente ou divergente. Então, o primeiro passo, logicamente, nas próximas sessões do Stewart, a gente vai ter outros mecanismos para testarmos convergência e divergência de séries. Na seção 11.3, a gente vai ver o teste da integral, depois na seção 11.4, a gente vai ver comparação, depois na seção 11.5 temos as séries alternadas, depois teste da raiz, da razão. São testes que vão prosseguir aqui nesse estudo de séries. Mas, por enquanto, a primeira que eu vou apresentar para vocês é chamada sequência das somas parciais ou reduzidas de ordem n. O que significa isso? Primeiro, eu vou criar uma sequência. Para criar uma sequência, eu preciso ter os termos dessa sequência. Então, uma sequência é Sn. Quem são os termos dessa sequência? O primeiro termo é S1, o segundo é S2, o terceiro é S3 e assim sucessivamente. Isso é uma sequência, beleza? Então, aqui, ó, colocar no gráfico para vocês observarem. Então, a imagem do 1, você vai ter o S1. A imagem do 2, você vai ter o S2. A imagem do 3, você vai ter o S3. A imagem dele e assim sucessivamente. Observe que aqui eu estou trocando a letra. Ao invés de usar o A, eu estou usando o S. Ok? Mas é a mesma coisa. E como que eu vou definir essa sequência? O primeiro termo, a imagem de 1, vai ser simplesmente o primeiro termo da sequência, a primeira imagem da sequência. Ou seja, a imagem do 1 é a 1. Então, o meu S1 aqui vai valer a 1. O S2, o que vai acontecer com o S2? O segundo termo dessa sequência, ele vai fazer um acumulativo. Você vai pegar o A1 que já existia e vai somar com A2, tá vendo? O S2 aqui, ó, o segundo termo da sequência vai ser o A1 mais o A2. O terceiro termo da sequência vai acumular mais um termo na soma, vai ser o A1 mais o A2 mais o A3, e assim sucessivamente. Tá vendo o que está acontecendo aqui, ó? Até chegarmos no Sn. Então, a minha sequência das somas parciais, ou reduzida de ordem n, elas vão parar aqui, ó. Ela parou no n. Então, se você calcular o S1000, por exemplo, o S1000, quem que vai ser a imagem do 1000? Vai ser a soma do A1 até o A1000. Ok? Se for 10.000, soma até os 10.000 primeiros termos. Se for 100.000, soma os 100.000 primeiros termos. Então, essa aqui é uma sequência das somas parciais, de ordem n. Por que de ordem n? Porque ela possui n elementos, tá vendo? Daqui até aqui, tá vendo? Tem exatamente n termos. Mas só que a gente sabe que a sequência, ela não para no n, não é verdade? Ela continua, não continua? Porque o domínio dela é os naturais, não é? Não é isso, gente? Sim. Questiona o seguinte, esse S1000 seria o último termo ou seria o número de termos? Vai ter, o S1000 vai ser o último termo, vai ser a última imagem, e nessa última imagem vai estar acumulado a soma dos 1000 primeiros termos. Valdomiro, Oi. em progressão aritmética, eu lembro que o n representa o número de, se não me engano, o número de termos, e o AN, o último termo, se não me engano, é isso. Sim. Mas o que acontece? Aqui, não necessariamente eu preciso ter um APG. Ou seja, a soma do A1 para o A2 não precisa... Por exemplo, imagine que você pegou N dividido por N mais 1.
Imagina você pegou essa sequência aqui, ó. Essa sequência aqui, o primeiro termo dela, essa aqui é meu AN. O primeiro termo dela vale meio. Então, logicamente, o meu S1 vai valer meio. O segundo termo, que vai ser o S2, vai ser a soma de A1 mais A2. Então, nesse caso aqui, você vai somar meio mais 1, mais 2 terços. Ok? Você vai fazer essa conta aqui, vai dar 6, 3, 5, né? 6 dividido por 2 vai dar 3, 6 dividido por... Não. 6 dividido por 2 vai dar 3, então vai ficar 3, mais 6 dividido por 3 vai dar 2, aqui vai dar 4, 7, sexto. Quando você fazer o S3, o que é o S3? Vai ser o A1 mais A2 mais A3. Então, quando você somar isso aqui, vai ser meio mais 2 terços mais 3 quartos. Ok? Faz a conta aí, né? Aqui dá 12. Tá vendo que a relação que você tem de meio para 7 sextos, depois aqui você fazer a conta aqui, vai dar 12 dividido por 2 vai dar 6, aqui vai dar 4 vezes 2 dá 8, mais 3 vezes 3 dá 9, vai dar 15, 23 sobre 12. Esse aqui é o S3, tá vendo? Esse é o S1, o S2, o S3. Então, não necessariamente isso tem que ser um APA, ok? Ou um APG. Tranquilo, gente? Tranquilo, tranquilo. Então, mas como que a gente constrói a sequência das somas parciais? É dessa maneira. Se a sequência, por exemplo, for essa, os 3 primeiros termos da sequência das somas parciais vai ser essa aqui. O meu SN vai ser meio, 7 sexto, 23 sobre 12, e assim vai, né? Essa é a sequência das somas parciais, beleza? Aí a pergunta é, será que quando o n vai para mais infinito, ou seja, lembra que não paramos no n, né? Ou seja, essa aqui, esse SN aqui vai estar acumulado a soma do A1 até o AN. É um valor finito que a gente pode fazer a conta, beleza? Mas só que ela não para no AN, beleza? Eu vou ter o AN mais 1, vou ter o AN mais 2. Então, o objetivo da gente será calcular o limite. Tá vendo? Então, aqui eu tenho a sequência das somas parciais, que é a soma do A1 até o AN. E aí, o que acontece? Aqui nessa definição, aqui tá 2.2, fala o seguinte: a série é chamada de convergente se a sequência das somas parciais for convergente, e divergente se a sequência das somas parciais for divergente. Em outras palavras, se eu calcular o limite da sequência das somas parciais, fazendo n ir para mais infinito, o que significa? Significa que eu não parei no AN, ou seja, quando eu calculo o limite de SN, quando o n vai para mais infinito, logicamente aqui entrou o AN mais 1, entrou o AN mais 2, entrou o quê? Os infinitos termos que estão aqui, né? Ou seja, eu não parei no SN, né? Eu calculei o SN mais 1, SN mais 2, por quê? Porque o n está indo para mais infinito. Se o valor desse limite der um valor finito, S, então é convergente. E a soma da série vale exatamente o valor desse S. Ficou claro, gente? Antes da gente ir para o exemplo? Né? Oi? Nesse caso, convergindo. Converge para S, exatamente. O valor da soma dá S, um valor finito. Agora, se essa soma der infinita, se o limite aqui, ó, der mais ou menos infinito, aí a série é divergente. Professor? Oi? Vai ter um exemplo? Vai ter, acho que eu tenho 4 exemplos. Não só um, vai ter uns 4 na aula de hoje. Eu vi no diário de bordo, uma das reclamações é faça mais exemplo. Aí tem bastante exemplo na aula de hoje. O primeiro exemplo que a gente vai ver é essa série aqui. Ela é parecida com a que a gente viu, que eu coloquei ali em cima, né? A gente colocou ali em cima n dividido por n mais 1, né? Essa aqui é 1 dividido por n, que multiplica n mais 1, faz o papel do AN, beleza? Então, o que acontece? Eu estou querendo escrever, querendo saber se essa série ela converge ou diverge. Então, para isso, a gente vai utilizar o termo geral, que é esse aqui, ó.
E aí, se você for escrever esse termo geral, quem que seria o S1 da história? Isso, é? O S1 é o A1, não é? O A1 vale quanto? Meio. Meio. Quem falou aí? Alguém falou meio. Eu Ok? falei Colocar 1 no lugar do N aqui, não é? E se você calcular o S2? Quem que é o S2? É A1 mais A2, não é? Então vai ser meio mais... Quem que é o A2? É colocar 2 no lugar do N, não é? um sexto. Isso. 2 mais 1, 3. 3 vezes 2, 6. 1 sexto. Fazendo a conta aqui, vai dar 6 dividido por 2 dá 3, mais 1. 4 sextos. 4 sextos é a mesma coisa de 2 terços. Então, o que acontece? Se você calcular o SN, o que é o SN? O SN vai ser a soma de A1 mais A2 até a N. Se você calcular o limite disso aqui, ó, de meio, quem que é o próximo termo aqui? Mais 2 terços, mais... Vocês acham que isso aqui ia dar uma conclusão para vocês, quando o N vai para mais infinito? Será que vocês iam conseguir, em outras palavras, deduzir se essas... Tá vendo que a soma tá crescendo um pouquinho, não tá? Sim, sim. Tá crescendo, não tá? Então, mas a pergunta é, será que esse negócio vai crescer, vai para mais infinito? Será que tá crescendo cada vez menor, não é? O número que você vai somando, ó, pra você ver, porque esse AN aqui, quando esse N é grande, sei lá, calcula a 1000 pra você ver. O A1000 vai ser 1 dividido por 1000 vezes 1001. Ou seja, dá um número muito... 1000 vezes 1001. 1001. Esse número aqui é um número muito pequeno, não é? Sim, sim. Aí a dúvida que fica na cabeça da gente é, será que aproxima de zero? Exatamente. O AN aqui, quando o N vai para mais infinito, né? Se você calcular o limite só do enésimo termo, mais para frente a gente vai ver, inclusive, um teorema importante que fala a respeito disso aqui. O limite disso aqui é zero. Realmente, vai somando cada vez coisas menores. Aí a dúvida que você fica é, será que eu somando coisas pequenininhas, será que essa soma não vai estabilizar perto de algum número finito? Ou não? Mesmo somando coisas pequenas, como vai somar infinitos termos, essa coisa vai para mais infinito. Percebeu a dúvida que a gente tem? Sim. Então, observando esse limite aqui com SN dessa maneira, a gente não consegue estabelecer isso. Para isso, a gente vai utilizar uma técnica lá da seção 7.8 do livro do Stuart, frações parciais. Quando você estava estudando integral lá, vocês estudaram alguma coisa parecida com isso aqui, né? Só que a diferença é que lá colocava x, né? X dividido por x mais 1, dx. Vocês utilizavam o quê? Não dava para fazer substituição, utilizava a fração parcial, tentava quebrar isso aqui em 2 logaritmos, né? Do tipo a sobre x mais b dividido por x mais 1, não era? Para poder fazer 2ln aqui, né? Aí ficaria bom para poder resolver essa integral. Aqui, nesse caso, a gente vai utilizar a mesma ideia, só que a gente vai utilizar n ao invés de x, né? Ou seja, a gente vai tentar escrever essa soma, né, essa expressão, como sendo essa soma. E por que eu escrevi dessa maneira? Porque aqui eu tenho duas raízes reais distintas, né? Eu tenho zero, isso aqui, esse n aqui é como se fosse n menos zero, e aqui eu tenho n menos 1, ou seja, eu tenho duas raízes reais. Então, eu preciso colocar o quê? Um número no numerador e um número, né? Porque se fosse irredutível, se fosse números complexos, a gente utilizava o quê? Utilizava um polinômio de grau 1 aqui no numerador. São técnicas lá de frações parciais. Bom, fazendo essas contas, a gente precisa tirar o mínimo. Essa conta aqui é tranquila para todo mundo? Vocês tirou o mínimo dessa parte aqui para encontrar o valor de A e B, gera um sistema. É tranquilo? Sim, sim. Vimos frações parciais, mas não foi tanto exercício assim. Beleza. Então, aqui você tira o mínimo, né? Quando você tira o mínimo, por que eu cheguei no valor de A igual a 1 e B igual a menos 1? Porque o mínimo dessa parte aqui, ó, é exatamente a multiplicação.
Então, esse aqui dividido por n, vai sobrar o n mais 1, mais esse aqui dividido por n mais 1 vai sobrar o n. Aqui, isso aqui tem que ser igual a 1 dividido por n, que multiplica n mais 1. Isso aqui é igualdade de polinômio, então o numerador tem que ser igual ao numerador. Então, você coloca quem que acompanha o n aqui, ó. Quem que acompanha o n é a mais b. Então, ele tem que ser 0. Por que tem que ser 0? Porque aqui é como se fosse 0n mais 1, né? Quem que acompanha o n aqui é o 0, tá vendo? Não existe, né? E aqui, quem é que está sozinho aqui? A vezes 1. Então, A tem que ser igual a 1. Então, se o A vale 1, o B vale menos 1, né? Substituindo aqui. Então, você acha o valor de A e o valor de B. E agora, eu tenho que essa expressão aqui, ela é melhor para trabalhar do que essa. Por que ela é melhor para trabalhar? Vamos escrever SN para vocês verem? Ó, esse camarada aqui, ó, é o S1. O que é o S1? É colocar, S1 não é o valor de, é colocar N, é colocar 1 no lugar do N, né? Então, vai ficar 1 dividido por 1, menos 1 dividido por 2. Quer dizer que é N igual a 1. Quando você coloca N igual a 2, o que vai acontecer? Vai ficar meio, menos 1, 1/3. Quando você coloca N igual a essa reticência aqui, significa que você colocou o N, se quiser colocar mais um termo aqui para vocês verem, ó. Colocar N igual a 3, vai ficar 1/3 menos 1/4, né? E assim vai. Eu tenho que ir até o N, não é? Sim, sim. Esse camarada aqui é o N menos 1. Ou seja, estou chegando lá no final. Imagine que esse N é 1000. Esse camarada aqui seria o 999, né? Esse aqui seria o 1000. Ok? O último termo. Então, colocando N no lugar do... Colocando N menos 1 no lugar do N, o que vai acontecer? 1 dividido por N menos 1. E se você coloca N menos 1 no lugar desse N aqui, ó, vai ficar N menos 1 mais 1, né? Então, vai cortar. Então, por isso que sobrou só N. Isso. E o último termo é exatamente a mesma expressão, é trocar N por ele próprio. Ok? Chegou no final? Ficou claro a substituição? Sim, sim. Beleza, agora eu vou dar uma limpada aqui para a gente ver a simplificação que isso aqui vai nos acarretar. Ó, para vocês verem. Concorda que aqui eu tenho sempre de 2 em 2, tá vendo? Por que de 2 em 2? Porque aqui é de 2 em 2. Os termos que vão aparecer na soma de 2 em 2. Tá vendo que o último sempre corta com o primeiro? Sim. Ó, esse último aqui cortaria com o próximo, o primeiro do próximo. Lembra do próximo que a gente escreveu aqui, ó? Esse aqui corta com o primeiro que vem logo depois, não é? Sim. Beleza. Ó, o último corta com o primeiro. Esse aqui, ó, esse camarada aqui, ó, ele cortaria com quem? Com o antecessor, né? Exatamente. Esse camarada aqui corta com... Isso, o pessoal respondendo. Com o anterior. O Então, anterior. exatamente. Esse 1, ele corta com alguém? Tem algum 1? Não. Não tem, né? Então, ele sobrou, tá vendo? E esse camarada aqui, ele corta com alguém? Ele cortaria com o próximo aqui, não era? Ele é o último. E ele é o último, mas o pessoal que vem aqui seria o camarada N mais 1, não é? Como eu só somo até o N, então acabou aqui, não acabou? Então esse camarada aqui, ele vai ficar também sem cortar com ninguém, porque ele cortaria com o primeiro daqui, desse lado direito. Como esse termo aqui não existe, por enquanto, né? Antes de calcular o limite, ele não existe, beleza? Depois o objetivo é calcular o limite de SN. Mas por enquanto o SN ele para no N. Então o que sobrou? Sobrou 1 menos 1 sobre N mais 1. Agora meu objetivo é calcular o limite desse SN quando N tende a mais infinito.
E esse limite aqui, quanto que dá? Exatamente o que Samuel respondeu ali, 1. Por quê? Porque limite da diferença, a diferença dos limites, esse limite aqui tende a 0, não tende? Então, é o que está escrito aqui embaixo, né? O Vitor também falando 1. Então, essa série, ela é convergente, beleza? E a soma vale exatamente 1. Ou seja, se você somar meio mais, o próximo aqui é 1 sexto, depois 1 sobre 12, né? Que é 3 vezes 4, depois 1 sobre, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 vezes 5, 20. Se você somar isso aqui, essa soma vai dar 1, ou seja, converge. Ficou claro o primeiro exemplo? Sim, sim. Ô, professor, como que eu faço a leitura desse somatório, né? Essa série, dessa sequência aí? Como é que você faz a leitura? A leitura é somatório de n elevado ao infinito. Aqui, somatório de n igual a 1 até mais infinito, de 1 sobre n que multiplica n mais 1. Então é somatório mesmo, né? E somatório com n variando de 1 até infinito, de 1 sobre n que multiplica n mais 1. Tranquilo. Ok? Então, você lê primeiro o somatório e depois você fala do que esse somatório, a variável, né, que vai entrar no somatório, está somando. Beleza, gente? Beleza. O próximo exemplo, eu peguei a sequência constante. Ou seja, eu peguei o AN, valendo, as imagens de todo mundo vale 1. Ou seja, o A1 vale 1, o A2 vale 1, o A3 também. Ou seja, uma sequência constante. Lembra lá nas propriedades que a gente viu da sequência, o Czinho, né? Então, o limite de uma sequência AN, quando o n vai para mais infinito, nesse caso aqui vai dar 1, porque ela é constante, beleza? Beleza. Observe que o limite da sequência é 1. Mas a pergunta agora, eu não estou querendo saber se a sequência é convergente, tá vendo? Mas se ele vai para o infinito, ele não era divergente? A série que vai para infinito, né? Agora o que acontece? Essa sequência AN, ela converge, tá vendo? A sequência AN, ela vale 1. Mas a sequência das somas parciais, ela não converge. Por quê? Porque a sequência das somas parciais, vocês lembram que a lei de formação dela é somar todo mundo, até o n, não é? Então, o que é o SN? O SN é a soma do A1 mais o A2 até o AN. Todos eles valem 1, não é? Sim, sim. Então, quando você soma A1 mais A2 mais AN, a resposta vai ser quem? 1 mais 1 mais 1, N vezes. Todo mundo concorda que dá N? Sim. E quando você calcula o limite de N, quando N vai para mais infinito, o que acontece? Mais infinito. Então, a série, qualquer série constante, né? Não necessariamente 1. Qualquer série constante, desde que esse camarada aqui não seja o 0, né? Isso aqui é diferente de 0. Se o AN for diferente de 0, for uma constante qualquer, né? AN igual uma constante diferente de 0, com certeza o somatório de C diverge. Ficou claro, gente? E se for 0, vai dar 0, vai ser convergente, Felipe. Beleza? Porque se você somar 0, quem que seria o SN? Vai ser 0, mais 0, mais 0, mais 0. N vezes, não é? Então, vai dar 0 vezes N, vai dar 0. Limite de 0. Quando N vai para mais infinito, 0. Então, a soma de 0 é 0. Tranquilo? Então, por isso que eu coloquei diferente de 0 aqui, tá vendo? Quando ele tende para o infinito, vai convergir? Quem tende para infinito? A sequência?
quando o limite da sequência das somas parciais tender a infinito, diverge. Ok? Se o limite der um valor finito, é o que está escrito aqui na definição. Ó. Tá vendo? Essa observação aqui, ó. Se o limite for um S, tá vendo? A soma é S. Se a sequência das somas parciais for convergente, então a série é convergente. Se for divergente, então é divergente. Ok? Ok. Bom, terceiro exemplo. Aqui nós temos uma PG agora, né? Por que uma PG? Essa PG aqui, ó, é exatamente aquela sequência que a gente estudou na aula, acho que na aula 2, né? Lembra daquela sequência R elevado a N, que a gente explorou todos os possíveis valores de R, né? R negativo, R entre 0 e 1, R maior do que 1. Essa sequência a gente explorou lá na aula, né, passada. Então, aqui, a sequência das somas parciais, ela é exatamente uma PG de razão R, né? Então, a minha PG aqui, a razão dela é R. Por quê? Porque o termo seguinte, ó, esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, esse aqui é o A3, esse aqui é o AN. Então, para você ver, o A2 é exatamente o A1 vezes a razão. Ou seja, se você pega o A2 dividido por A1, é a mesma coisa do A3 dividido pelo A2, tá vendo? Isso é o que a gente caracteriza o anterior, né? Isso é o que a gente caracteriza uma progressão geométrica, né? Então, o que acontece? Aqui, como que a gente vai decidir se o limite desse Sn aqui, ó, quando o n vai para mais infinito, será que o valor dessa soma aqui vai dar finita ou infinita? Então, a resposta vai depender do valor de R. Lembra quais são os valores que a gente tinha aqui que convergia? A gente pegou o caso aqui entre menos 1 e 0, né, também. E depois menor do que menos 1. A gente fez esses casos separados, não foi? Na aula passada? Lembra que entre menos 1 e 1, a gente tinha o limite de R elevado a N como sendo 0, não era? Isso para o módulo de R menor do que 1. Agora, limite de R elevado a N, quando R valia exatamente 1, dava 1, né? Ou seja, a gente tinha outra possibilidade aqui. É mais fácil eu mostrar aqui para vocês, acho que foi na aula 2, né? Foi na aula 2? Aqui, né? Tá vendo? Maior do que 1 ia para mais infinito, entre menos 1 e 1, 0, igual a 1 dava 1, igual a menos 1 oscilava, e menor do que menos 1 ia tanto para mais infinito como para menos infinito. Então, aqui também a gente vai carregar essa mesma consequência. Então, como que a gente... Isso aqui, na verdade, é uma pequena demonstração de como é que vocês encontravam o termo geral de uma PG, né? Lembra que tinha SN lá era a soma dos N primeiros termos de uma PG. Então, como é que a gente calculava os N primeiros termos de uma PG? Aqui eu mostrei para vocês uma fórmula para a gente poder escrever essa soma aqui, ó, de outra maneira. E que maneira seria essa? Primeira coisa que eu fiz, eu multipliquei por R. Tá vendo? Eu peguei esse SN aqui e multipliquei por R. Quando você multiplica por R, vocês concordam que vai aumentar uma potência? Tá vendo? R vezes R vai dar R ao quadrado. R vezes R ao quadrado ficou R ao cubo. R vezes R ao cubo ficou R à quarta. E R vezes R elevado a N ficou R elevado a N mais 1, né? Conserva a base e soma os expoentes, não é isso? Sim, sim. Beleza? Sim. Agora, a explicação da PG, né? O crescimento. Exatamente, multiplicar pela razão, né? Para poder pegar o próximo termo. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair essa expressão I, aqui, essa original, tá vendo o SN? Eu vou subtrair dessa expressão 2, vou pegar esse menos esse. Quando você pega esse menos esse, você concorda que a partir do R ao quadrado vai cortar?
Concorda que antes desse R elevado a N mais 1, vai ter um R elevado a N, que é o anterior a ele? Então, esse camarada aqui também vai cortar com esse, não vai? Então, o que sobrou? Esse camarada aqui não cortou com ninguém, pois cortou? Não. E esse aqui também não cortou com ninguém, pois cortou? O primeiro e o último. Exatamente. Só que esse aqui ficou negativo, não ficou? Porque eu estou colocando menos, né? Então, ficou menos aqui, ficou menos aqui, ficou menos em todo mundo, né? Sim. Então, sobrou exatamente isso aqui, ó. Tranquilo, gente? Certo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse SN aqui em evidência, ó. Colocando o SN em evidência, vai ficar 1 menos R, não vai? Na hora que você distribuir, volta, né? Ok. Então, o que sobrou? Sobrou SN, que multiplica 1 menos R, igual a R menos R elevado a N mais 1. Agora, quem que é o SN? Só pegar esse camarada e passar para cá dividindo, não é? Sim. É exatamente essa expressão aqui, não é? Porque aqui eu fiz um passo a mais, eu coloquei um R em evidência aqui, ó. É a mesma expressão, a hora que você distribui e volta, tá vendo? Ok? Samuel falou ok. Então, tranquilo. Então, essa aqui é aquela mesma fórmula lá do ensino médio, né? A soma dos N primeiros termos de uma PG finita. Né? Então, se você quisesse fazer a soma dos N primeiros termos de uma PG, você utiliza essa fórmula aqui. E agora, o que acontece? Eu vou calcular o limite desse SN quando o N vai para mais infinito. Porque eu quero saber se isso aqui dá um valor finito ou um valor infinito. E agora que entra a questão do R ser maior que 0, menor que 0, maior que 1, menor que 1. Por quê? Quando eu calculo o limite disso aqui, ó, essa parte aqui, ó, é constante, não é? Ela não depende de N, tá vendo? Mas essa parte aqui depende de N. Então, se o valor de R é tal, de forma que o limite de R elevado a N, quando N vai para mais infinito, esse valor aqui dá mais ou menos infinito, que é o caso onde o módulo de R é maior ou igual que 1, ou seja, é o caso maior ou igual que 1, e menor do que menos 1. Beleza? Esses casos aqui eu vou excluir do meu limite. Eu vou pegar só o pessoal que dava limite 0. E o pessoal que dá limite 0, só lembrando, era quem mesmo? Era o pessoal entre menos 1 e 1. Entre menos 1 e 1. Em outras palavras, o módulo de R é menor do que 1, né? A distância do R até a origem é menor do que 1. Então, uma PG, essa aqui é exatamente a soma de uma PG infinita, né? Porque é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Só que o primeiro termo aqui coincide com a razão, tá vendo? Então, isso aqui, quando o módulo de R é menor do que 1, então significa que essa PG ela vai ter uma soma finita e a série vai ser convergente. Agora, se módulo de R for maior ou igual que 1, acontece o outro caso, né? Tranquilo? Tranquilo. Então, no intervalo, nesse caso, no intervalo de menos 1 e 1, ela converge. Exatamente. Se você pegar uma série assim, ó, meio elevado a N, ela é convergente ou divergente? Aí ela vai converger. Convergir, não vai? Converge, porque essa soma aqui é meio, o próximo é 1/4, o próximo é 1/8, o próximo é 1/16, e assim vai. São infinitos números, né? Essa soma aqui, ela vai convergir para quanto? Quanto que dá essa soma aqui toda? Vai para menos infinito, né? Para 1. Para 1. Para 1. Por que para 1? É o primeiro termo dividido por 1 menos a razão, não é? Aqui, ó. O primeiro termo não é meio?
Esse camarada aqui está fazendo o papel do R, né? R elevado a N, o meio. Ah, sim, ok. Então, o primeiro termo dividido por 1 na razão. Ó, 1 menos meio é meio. Então, meio dividido por meio dá... Tá ruim. Então, essa soma vale 1. Beleza? Agora, se eu coloco uma série assim para vocês, ó. Converge ou diverge? Diverge. Exatamente, essa aqui vai divergir. Beleza. E aí, diverge, aí eu não preciso nem perguntar para vocês, né? Porque essa soma vai para mais infinito, beleza? Tranquilo, gente? Digamos que sim. Digamos que sim. E por último, temos mais um exemplo aqui envolvendo, Isabela falou tranquilo ali, envolvendo Ln, né? Ln de n dividido por n mais 1. Então, o que acontece? Lá no livro, alguns exercícios pedem especificamente para vocês utilizar o que eles chamam de soma telescópica. O que é o nome da soma telescópica? É quando você pega uma expressão fechada igual a essa aqui, ó, e utiliza alguma propriedade, ou aquela que a gente viu no primeiro exemplo, para poder transformar isso aqui em uma soma, A sobre B, ó, A sobre N, em transformar uma expressão fechada dessa maneira em uma soma. Por quê? De forma a acontecer, o que é a soma telescópica? É quando um termo ele cancela com outro dentro da própria soma. Então, aqui eu sei da propriedade do logaritmo, né? Se eu tenho um ln de A sobre B, lá vocês aprenderam que o logaritmo da divisão é a subtração dos logaritmos, né? Então, o que acontece? Aqui eu vou ficar com ln de n menos o ln de n mais 1. Então, aqui, quando eu coloco 1 no lugar do n, tá vendo? Eu vou ter ln de 1 menos ln de 2, né? Porque 1 mais 1 é 2, e assim vai. Tá vendo que, do mesmo jeito, o último termo, ele corta com o primeiro, tá vendo? Ok? Então, beleza. Aí, o que acontece? Esse camarada aqui iria cortar com o próximo que vem aqui na frente, não iria? Iria. E aí, o que acontece? Esse aqui corta com esse, e esse aqui corta com o anterior, não corta? O que vem antes? Exatamente. Então, o que sobrou? Sobrou esse camarada aqui que não vai ajudar em nada, porque a gente sabe que o ln de 1 é 0, né? Ele não corta com ninguém, mas ele não vai acrescentar nada na soma. E sobrou esse camarada aqui, ó, negativo. Tá vendo que ele sobrou? Então, a pergunta é, quanto que vale o limite de Sn quando o n vai para mais infinito? Todo mundo concorda que dá menos infinito? Só lembrando, logaritmo é uma função crescente, não é? Beleza? O ln na verdade, aqui não é bem o n, por exemplo, quando o n for... O gráfico não é bem esse aqui, né? Quando o n for 1, vai dar ln de 2... Vamos deixar assim por enquanto. Ó, ln de x. Esse aqui é o gráfico do ln de x. Quando x vale 1, a imagem é 0, não é? Esse aqui é o gráfico da função crescente. Então, para você ver, como aqui tem um sinal negativo, então o que está acontecendo com isso aqui? Você concorda que está refletindo? Uai, porque esse camarada aqui é 0, né? 0 menos isso. Beleza, João Paulo? Marcos Vinícius falou para repetir qual a parte. Por que reflete? Por causa do sinal de menos, né? Ó, pra você ver, por exemplo, você pega o 2 aqui, ó. O 2, vamos pegar vermelho, por exemplo. Você pega o 2, aqui você vai ter a imagem ln de 2, não vai? Se você coloca menos, a imagem do 2 vai valer quem? Menos ln de 2. Beleza? Essa função aqui, quando o x vai para mais infinito, ela vai para onde?
Todo mundo conseguiu ver por que dá menos infinito? Ah, sim, sim. Então ela vai para menos infinito, então. Exatamente. Diverge, beleza? O ln de n mais 1, ele vai para mais infinito. Essa aqui vai para mais infinito, não vai? Quando o x vai para mais infinito? Mas só que tem um sinal de menos aqui, não tem? Certo. Então, por isso que vai para menos infinito. É Então, se vai... reflexo. Exatamente, reflete. Então, vai para menos infinito. Tranquilo os exemplos? Tranquilo. Então, esses exemplos, na verdade, são exercícios do livro, né, que eu pego e coloco dentro do conteúdo, né, para poder exemplificar a teoria. Então, o que eu tinha planejado na aula de hoje é isso. Alguma dúvida? Todas. Todas. Pode começar. Temos um tempinho ainda, temos 12 minutos ainda. Eu acredito que não tem dúvidas então, não. Tem não, Ramses? Não. Eu cheguei um pouco atrasado. Tá chovendo. Ixi, Maria. Que cidade que é? Que aqui tá um calor, quer dizer, aqui tá nublado aqui em Montes Claros, mas não... João Paulo, se aplicasse HL, Pirapora. É L'Hopital, ah tá, L'Hopital, no último. L'Hopital... Aqui você tem infinito menos infinito, né? Infinito menos infinito, aqui, nesse caso aqui você está falando, João Paulo, esse aqui menos esse? Então, o SN em si, a expressão dele é essa aqui, ó, tá vendo? É essa soma telescópica. Então, na verdade, não sobrou infinito menos infinito. Sobrou 0 menos o ln de n mais 1 depois que você simplificou. Então, na verdade, aqui você não tem uma indeterminação. Você não está querendo calcular o limite do ln de n menos o ln de n mais 1. Você está querendo calcular o limite dessa soma. Entendeu? Então, quando você faz a soma primeiro, que é o SN, cortou os termos intermediários e sobrou simplesmente isso aqui, ó, 0 menos o ln. Então, de n mais 1. Então, por isso que não faz sentido aplicar L'Hopital aqui. Faria sentido aplicar L'Hopital se você quisesse calcular o limite do enésimo termo. Só do enésimo termo, entendeu? Aí sim, o enésimo termo é esse camarada aqui, ó. Aí você poderia utilizar infinito menos infinito, que é a indeterminação, né? Essa indeterminação aí, você consegue transformar ela utilizando infinito menos infinito. Para usar L'Hopital, você tem que ter infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. Essa aqui, infinito menos infinito, eu acredito que você vai ter que transformar isso aqui em alguma outra propriedade antes, para depois virar isso aqui, ó, infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. Dá uma olhadinha nessa seção lá do L'Hopital, lá que tem aquelas formas indeterminadas, 1 elevado a infinito. Beleza. Valdomiro, Oi, Aloísio. subindo um pouquinho o slide, lá no... onde você tirou o MMC, peraí, deixa eu ver onde é que é. Você tirou o MMC aqui. MMC chegamos em A igual a 1 e B igual a menos 1. Por que ficou 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1? Eu não entendi essa parte. Aqui, ó, eu substituí o valor de A por 1. E no lugar desse B aqui, ó, eu troquei por menos 1. Mas tinha algum motivo para fazer isso? Tipo, trocar por menos 1? Aqui, eu fiz a conta, né? Ó, A igual a 1, se o A igual a 1, A mais B igual a 0, então o B tem que ser menos 1. Tá vendo? Tirei o mínimo aqui, A mais B aqui é quem que acompanha o N, tá vendo? Então quem acompanha o N aqui tem que ser 0,
E A vezes 1, que é esse termo aqui, ó, A vezes 1 tem que ser igual a 1. Entendi. Beleza? Beleza. Bom feriado. Tem mais Isabela? Boa tarde, até a próxima. Até Tem semana mais que vem. Thiago? Semana que vem, Marcos. Boa tarde, até a próxima, Valdomiro. Tem mais, César. Aloísio, Tatiele, João Paulo, Amanda, João Pedro, Tatiele, Juan, Laura. O William já O foi. William, tem mais o William. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda segunda e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais!